Pablo Marçal pode ter entrado no caminho da derrota, porque na semana passada ele teve uma semana péssima. Foi a pior semana possível para o candidato, para a alegria de Bolsonaro. Porque Pablo Marçal só não vai dominar o bolsonarismo se ele não quiser. E para ele não querer, ele precisa ser derrotado em São Paulo. Por isso que Bolsonaro tem feito um esforço muito grande com vídeos e difamações contra Pablo Marçal, e eu vou mostrar um vídeo muito interessante que Bolsonaro tem compartilhado nas suas redes sociais. Mas o próprio candidato pode estar se destruindo, a começar com aquele debate desastroso na TV Gazeta, uma participação na sequência muito ruim no programa Roda Viva, consolidando uma soberba que vai custar votos de Pablo Marçal. Tanto que no Datafolha, Marçal andou de lado, está aparentemente estagnado nas pesquisas. Tentando se reinventar, Marçal foi até El Salvador, num fiasco de viagem, não conseguiu se encontrar com Nayib Bukele, o presidente de El Salvador. A sorte de Marçal foi que houve o evento fiasquento de Bolsonaro, e Pablo Marçal foi e conseguiu toda a atenção para si. Mas as verdades vêm à tona, e essa soberba, e principalmente o fato de Marçal hiperdimensionar os seus feitos e não ter nada a apresentar, poderão pesar contra ele. Coloque 3 pontos nos comentários. Primeiro, o que você achou da semana passada de Pablo Marçal e dessa viagem a El Salvador? Segundo, Pablo Marçal vai conseguir conquistar o bolsonarismo? E terceiro, ele entrou no caminho da derrota? Quer a derrota de Marçal? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Eu vi muitas pessoas comentando sobre Pablo Marçal, mas nenhuma fez ou teve essa percepção, que a semana passada do Pablo Marçal foi uma semana simplesmente tenebrosa. Porque o Marçal, pessoal, ele começou a crescer rápido demais. Isso não foi bom, porque ele se tornou alvo não somente dos adversários, mas também do bolsonarismo. E aí, pessoal, a verdade sobre Pablo Marçal começou a vir à tona. Verdades mostrando que ele hiperdimensiona os seus feitos, hiperdimensiona os seus fatos. Ele consegue ali, com meias verdades, falar que ele realiza muito, mas na verdade ele realiza muito pouco. Se Marçal tivesse com esse potencial ou esse crescimento há 2 semanas da campanha ou do final da votação, eu acreditaria que ele levaria tranquilamente a prefeitura de São Paulo, mas ele cresceu cedo demais e a vida dele está sendo vasculhada. Olhem só esse vídeo do The Intercept Brasil, mostrando a verdade sobre Pablo Marçal e aquelas casas que ele diz ter feito em Angola. O Intercept Brasil foi até o povoado de Camizungo, em Angola, conhecer a cidade com 300 casas que o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, diz ter construído por lá. Sabe quantas das 300 casas a gente de fato encontrou em Camizungo? 30. Mas então, para onde foram os pelo menos 4,5 milhões de reais em doações arrecadadas por Pablo Marçal para o povoado africano? Durante os últimos 5 anos, Marçal fez campanhas de arrecadação de doações para Camizungo. Ele não quis nos dizer no total quanto dinheiro arrecadou. O que a gente descobriu, somente em 2 leilões, ele arrecadou 4,5 milhões de reais para construir essas casas. Só com isso, já poderia ter construído, no mínimo, 90 casas sustentáveis, já que o valor por casa, segundo ele mesmo, é de 50 mil reais. Para você entender, aqui tá o que ele prometeu. Olha só agora. Aqui, o que ele poderia ter construído com o valor mínimo que a gente sabe que ele já arrecadou para construir essas casas. E aqui, o que ele de fato construiu. Ou seja, ele não entrega. Pablo Marçal não entrega, e tudo isso começou a ser construído na semana passada. Marçal teve uma participação no debate da TV Gazeta desastrosa, prepotente, arrogante, extremamente soberbo. Depois, no programa Roda Viva, um pastel de vento. Claro que os jornalistas do Roda Viva, despreparados, muito ruins, poderiam ter feito questionamentos melhores, mas foram fracos. E no UOL, não podemos esquecer, Marçal apontando o dedo para ministro do Supremo, falando o que os ministros do STF deveriam fazer, dizendo que ele vai ensinar os comentaristas políticos que ali estavam, falando que o comentarista que estava ali com ele nunca gerou emprego, não sabe de absolutamente nada. Isso tudo fez com que Pablo Marçal tivesse um resultado pífio no Datafolha, estagnado nas pesquisas. Depois ele tentou viajar para El Salvador para se encontrar com Nayib Bukele, o presidente do país, e não conseguiu. Tentou criar um fato novo, tentou se reinventar, mas não deu certo. Marçal está aparentemente trazendo tanta atenção para si que ele cansou a população. É os 15 minutos, ou são os 15 minutos. A viagem para El Salvador
para os seus adversários foi considerado um verdadeiro fiasco. E de fato foi. Marçal disse que iria internacionalizar a campanha. Iria se encontrar com presidentes. Nayib Bukele, Javier Milei da Argentina, Donald Trump foram ventilados. Não se encontrou com ninguém. Tudo bem que a candidatura do Ricardo Nunes estava aqui, ó, porque eles temiam que o encontro do Marçal com Donald Trump pudesse consolidar ainda mais a imagem diante dos bolsonaristas, mas não aconteceu. Marçal é só gogó. Só gogó. Ele não vai apresentar absolutamente nada. A campanha de Pablo Marçal pode ter chegado na sua estagnação, porque esse tipo de candidato tem ali em torno de 20%. O que vai ser de Pablo Marçal? Porém, tudo isso, ele desperta uma atenção no Bolsonaro. Claro, eu vejo que Marçal, ele só não rouba o bolsonarismo para si se ele não quiser. Ou se ele for derrotado agora. Por isso que o Bolsonaro quer tanto derrotar o Pablo Marçal. Porque o discurso do Marçal, e nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo já, ele é muito diferente do discurso do Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro é um discurso muito vazio, somente fala de liberdade, o STF, aquela bobagem toda. Tanto que o vídeo que foi feito pelo Bolsonaro para atacar o Pablo Marçal é uma verdadeira asneira. Ficam falando que ele é traidor, beleza. E ele, de fato, é um traidor do Bolsonaro. Porque ele se aproxima, depois ele se afasta, ele quer roubar o bolsonarismo para si. Mas o discurso do Pablo Marçal traz esperança. O discurso do Pablo Marçal traz certos pressupostos que conquistam o bolsonarista e expande o bolsonarismo para além. Eu vou mostrar esse vídeo do que está sendo circulado entre o bolsonarismo para que vocês possam ver o que eles estão e como eles estão atacando o Pablo Marçal, porque ou o Marçal é derrotado agora em 2024, ou ele vai com tudo para 2026 e de fato vai dominar o bolsonarismo, e vocês sabem que o Bolsonaro teme que a sua perda de poder pode facilitar a prisão dele lá na frente. Olhem só esse vídeo. A gente já viu essa história antes. Ele sai vitorioso daquela facada. Pablo Marçal tem medo de Alexandre de Moraes, que no dia 7 de setembro mostrou sua verdadeira face. Pablo Marçal só chegou depois que acabou. Aproveitador. Arregão. Por que não tava aqui? Por quê? Você não tem problema nenhum com ele. Mas nós temos. Eu vou dar problema com o STF. Isso não é uma briga nenhuma. Pode não ser a sua, Marçal, mas é a nossa briga. Brigar pela liberdade de expressão é a nossa Tá vendo? briga. Reflita bem. Nós da direita vamos ser enganados novamente, como fomos enganados por tantos anos. Chega. Não podemos nos dividir. É tudo que o sistema quer. Bobagem, liberdade, nem que os bolsonaristas... O discurso do Marçal é muito mais forte do que esses discursos do Bolsonaro. A questão que pode levar o Marçal à derrota é justamente a soberba, porque a população não gosta disso. Não gosta. O Marçal, ele tem a apresentar o seu próprio patrimônio, a sua própria realização, conquistado também, em parte, pela sua capacidade oratória. E talvez por outras situações muito suspeitas, que não adianta, e você já sabe, já está sendo muito especulado. Mas... na hora do vamos ver, como nós mostramos, é tudo hiperdimensionado. É tudo muito falacioso. E passa a imagem que ele está enganando a população. A quantidade de pessoas com o boné do Pablo Marçal impressionou os bolsonaristas, segundo a Bela Megali. A gente sabe disso. Mas uma coisa é a rede social, uma coisa é o data-povo, outra coisa é a hora da votação. Vamos ver qual vai ser o desempenho de Marçal. Eu vejo que essa soberba dele, caso ele não se reinvente, vai cansar a população e ele vai ser derrotado. De qualquer forma, independentemente do resultado do Marçal, uma constatação precisa ser feita. O Bolsonaro já está destruído em São Paulo. Já está destruído. Porque Bolsonaro pulou fora da candidatura do Ricardo Nunes, flertou com o Pablo Marçal, no sábado desflertou e agora está perdido. O Tarcísio de Freitas teve uma posição coerente. Dobrou a aposta no Ricardo Nunes, acreditando que ele pode derrotar o Pablo Marçal. Ele e Ricardo Nunes. Porque se o Nunes vencer o Pablo Marçal, o responsável não vai ser Bolsonaro, mas sim Tarcísio de Freitas. E aí, quem se mostrará mais forte no bolsonarismo em São Paulo, ou no bolsonarismo paulista, vai ser o Tarcísio de Freitas. E ele tem chance, porque como nós falamos, o Pablo Marçal foi muito mal na semana passada. Vamos ver o Datafolha, um Datafolha importantíssimo, talvez o mais decisivo de todos.
vamos esperar para ver. Mas vai ser bem interessante. A quinta-feira promete muito.